Da Wondery, esse é o Caso Bizarro. E hoje eu tô aqui com Paulo Red. Olá, pela terceira vez. Terceira vez, hein? Da primeira vez a gente nem se via. É A gente verdade. só falou pelo áudio. Lembrando, gente, que os episódios são toda segunda e toda quarta-feira, às 3 da manhã, tá? Não é 3 da tarde, não é 3 da manhã. Então tem que acordar às 2h30, tomar um cafezinho. E depois não voltar mais a dormir com E essas depois histórias. não voltar mais a dormir, né? Porque, imagina, Exato. 3 da manhã você ouve essas histórias. E lembrando também que toda segunda-feira em qualquer agregador de podcast e toda quarta-feira somente exclusivo no aplicativo Amazon Music. Então, bora! Que no episódio de hoje a gente vai discutir muita coisa ainda. Só que antes da gente começar os casos, tem aqui um quadro novo, Paulo. Ai, meu Deus. Que é o Jornal Bizarro. Que eu vou ler uma notícia antiga e a gente vai reagir a ela. Quem viveu os anos 80, 90 teve essa oportunidade de acompanhar uma série de revistas e jornais com manchetes bizarras, reportagens sensacionalistas. Mas tem muita gente que não tem ideia de como realmente era. Então, assim, vamos relembrar. Eu não quero deixar claro que eu não vou lembrar dos anos 80, tá? Também não tô nessa idade. Também não tô assim. Eu trouxe um de 2000, trouxe um ótimo. bem assim da sua épocazinha. Na adolescência. E também vai ter a imagem lá no Instagram, Caso Underline Bizarro. Então, pode ir lá que vai ter a foto do jornal, que é o seguinte. Aluno é expulso por causa de chulé. O aluno N.S.On, eu amo, gente. Temos que Menor de manter a idade, privacidade tem que, né? do chulezento. Eu amo, vai. Mas jornal Notícias Populares, 11 de agosto de 2000. O aluno N.S.O.N. de uma escola de São Paulo é expulso por causa de chulé. Apesar do garoto dizer que sempre lavava bem os pés, os colegas de classe e a professora reclamaram do mau cheiro que exalava. Não aguentando mais, a professora apelou para o diretor que suspendeu o aluno. A mãe da criança, revoltada, declara: a coisa vai feder pro lado da professora. Eu amo como era escrita a matéria, né? Cara, eu fiquei mal, sabe? Eu fiquei mal porque a professora fez bullying com a criança. Será que isso foi real? Ah, provavelmente não. Inventaram um negócio do nada. Claramente, assim, gente, tá faltando aqui, ó. Tá faltando uma notícia aqui. Quem morreu, Escreve ninguém qualquer coisa morreu, aí. guerra, não. Fulano, sério, foi passando em várias sessões. E ele tinha nada, ele falou assim, vamos inventar. Inventar um chulé. Porque assim, eu conheci já muita gente chulezenta, mas não a ponto de você estar numa sala de aula e aquilo ser uma coisa Mas a que ponto, insuportável. então, era o chulé da pessoa? Não, quando a pessoa tira o tênis Aí em você casa. sente. Aí você... Nossa, aí realmente eu já tive que passar por algumas situações. Mas com a pessoa de tênis, é mais difícil o cheiro Mas e se, sair. por exemplo, tava na educação física? Mas sem tênis na educação física? Que verdade, exercício é faz esse? sentido. Na aula de yoga. Na escola. Na aula de religião. No ano 2000. No ano 2000. É verdade, né? Como é que sabe que ele é chulezento? Tem que ser muito forte. Só se ele tinha o hábito de tirar o tênis na escola. Que a gente às vezes faz isso, né? Embaixo da mesa, assim, pra ficar mais... né? Pro pé ficar mais gostosinho. E aí deviam falar pra ele, fica de tênis. Ele ficava tirando, e talvez seja por isso que ele foi expulso. Mas... né? Que motivo. Eu fiquei com pena, porque, meu... Não diz quantos anos tem? Diz quantos anos ele tem? Não diz quantos anos ele tem. Porque é importante saber, né? É importante. Isso, Ele devia ter o quê? Uns 12? Aquelas... Isso aí tudo bem. Se tivesse menos, não pode. Eu gosto que traz a história de, tipo assim, ele fala que ele lavava bem os pés. É porque chulé não é sobre lavar, né? Chulé tem o tênis, tem um monte de chulé coisa é sobre também. como a sua pele respira, né? Ela transpira, na verdade. E se você não limpa o tênis, meu filho, não adianta você lavar o pé, que no dia seguinte o tênis vai estar com chulé, se você não lava ele. Claro, eu super limpo meu tênis. Não, a gente não limpa, mas quem tem chulé Gente, eu nunca pesado, você limpei. tem que... Ah, tá, que susto. Eu falei, Não, gente, eu não nunca tô- limpei meu tênis. Não, é você... Você limpa, nunca você é uma nunca palavra limpou o seu forte. tênis? Não, nunca é uma palavra forte. De Posso ou não ter limpado algumas vezes. Não, eu uso pouco tênis, na verdade, né? Eu só uso um tênis atualmente. Mas, amiga, minha mãe tem chulé com sandália aberta. É verdade, Anabela. é verdade. Sim. Eu entregando minha mãe aqui, perdão. Inclusive, quando a sandália às vezes é coisa de borracha, né? Aham. Mas eu não tenho chulé, eu sou bem... Não, eu já tive quando eu era adolescente. Acho que talvez tenha alguma coisa de hormônio, sei lá. Eu já não tenho mais.
Tem também a cena do Rio, né? O Rio deve ser fácil ter chulé. Como Por causa assim? do calor. Mas, amiga... Calma, não tô acusando os cariocas. Os cariocas são chulezentos. Ah, você é carioca. Não, amiga, é porque Não, as porque, pessoas... tipo, você transpira mais no calor. Não, mas essa é a ilusão de que São Paulo não é calor. São Paulo é calor. Não, São Paulo é também. calor hoje. Então, calor hoje? Você pode Mas ser quando eu chulezento era em São Paulo. jovem. Ah, quando eu era jovem não era Não, calor. dá pra ser chulezento em São Paulo. Dá. Longe de mim. Só não dá pra ser chulezento em Curitiba, eu acho. Será? Mas olha só, no sul, quando faz verão, é bem quente também. Tipo, Porto Alegre é um verdade. inferno. Às vezes que eu fui pra Curitiba, tava um calor do caralho. Exato. Então, Dá pra ser... É um país tropical, não é mesmo? Dá pra ser chulezento em todo lugar. em todo lugar. Mas eu também não sei o que fazer, porque como eu não tenho chulé, não é um problema meu. Tô ficando. Nunca pesquisei Mas eu sobre. nunca precisei lidar com isso. Ah, tem coisas, tem produtos. Né? Que Mas se acho quiserem que tem patrocinar a coisinhas. gente no futuro, a gente Exato, pode divulgar. no próximo episódio a gente volta aqui e eu vou ensinar o pé do Paulo, ele vai ensinar o meu Lógico, pé. a gente vai fazer E aqui a na gente hora. vai fazer umas dicas. Ah. É isso, gente, agora bora pros casos. Vamos. E o primeiro caso se chama Motel Tigrão. Não era exatamente esse nome, era um nome parecido, pode não ser um animal, não sei dizer. Mas, gente, eu mudei muito os nomes dessa história aqui, porque... complicated. Oi, Mabê e Paulo. Meu nome é Isadora, sou aqui de Manaus. E, de antemão, peço desculpas caso tenha erros ortográficos, porque, além de ter dislexia, eu esqueço muito como se escreve as palavras e estou em horário de trabalho. Primeiramente, Isadora, arrasou. Eu acho que todo mundo que manda um caso bizarro tem que mandar na hora do trabalho. Tem que ser o caso bizarro pago. Exato. Eu gosto disso, entendeu? É lógico. Vai usar horário. Ah, eu vou esperar chegar em casa. Não. E é ótimo que você pode fingir que tá escrevendo um e-mail de Exato. trabalho. Ninguém precisa saber. Você tá lá, você abre o teu e-mail, entendeu? E aí você já, tipo, coloca numa outra aba um e-mail fingindo que você de fato vai escrever. Sim. E aí, na aba que você tá de fato escrevendo o caso bizarro pra você mesma, você vai lembrando. Gente, dá pra passar uma meia hora. É lógico, Né? tá vendo? Não, eu acho que isso tudo, o que a gente puder fazer no trabalho é bom. Se você não consegue fazer isso no trabalho, você tem que procurar outro trabalho. Tem que pedir demissão urgente. Não dá. Porque o trabalho que não te dá tempo pra fazer isso... Eu contei esses dias. Eu contei esses dias no Twitter que quando eu trabalhava na agência... E aí, gente, a agência pode tudo, porque o inferno que a gente passa, tudo é válido. Na época que a gente ficou viciado em pedir açaí. Só que não era, tipo assim, não é açaí, é tipo... Ah, eu quero açaí com paçoca. Ah, eu quero açaí com não sei o quê. Ah, eu quero açaí com não sei o quê. Então era tipo assim, 9 pessoas, 9 pedidos, 9 açaís diferentes. Sempre um filho da puta que dava ideia e tinha que ficar colocando lá. Aí, ou às vezes a gente passava, tipo, colocava o meu, aí ia passando pra cada um colocava o seu tipo de açaí. E aí, a gente pedia, só que nessa, a gente levava, tipo, uma meia hora. Aí, quando o açaí chegava, era outra tour pra ir até lá buscar, porque tem que ser 9 pessoas pra buscar. Aí fica, isso aqui é isso aqui tem... isso aqui é tem que seu. achar, Isso aqui é não sei o quê, pra até achar os açaízes de cada um. Os açaízes. Os açaízes. E aí, volta pra comer os seus açaízes. Gente, tinha dia que era 2 horas. É isso, amiga. 2 horas. Mas tá certo que você trabalha mais, às vezes, termina, fica o dia todo, passa da hora. Trabalhei muito além do que deveria ter trabalhado na minha vida. Então, assim, a pausa do açaí, claro, às vezes a gente já foi um pouco folgado, mas assim, quem nunca? Mas é isso, entendeu? É um Acho benefício que um dos do benefícios trabalho. que o RH diz é o funcionário pode pedir açaí no horário de trabalho. E essa história que a Isadora contou, ela é grande, viu? Ela demorou um trabalho pra escrever. Ninguém precisa saber qual é o nome dela de verdade. Não, no caso, era o nome dela mesmo. Isadora. Você falou, mudei tantos nomes, né? O nome dela não deve ser Isadora. Isadora, desculpa. Bom, vamos lá. Essa história não aconteceu comigo, porém eu vi ela por toda a minha vida. Aconteceu nos anos 80. E toda vez que penso nela, fico meio lelé. Meus pais, um belo dia, decidiram ir a um motel que havia inaugurado na cidade, chamado Tigrão. E ela ficou sabendo disso. Achei Exato. importante compartilhar isso com seu filho. Nome alterado. Não sei se vocês já tiveram experiência de ir num motel ou se os motéis onde vocês moram são diferentes, mas em Manaus são várias casinhas que embaixo fica o estacionamento pro carro e na parte de cima fica o quarto. É mais ou menos assim que são os motéis de uma forma geral. Eu não? nunca fui num motel. Tu nunca foi num motel? Nunca Como assim? fui, amiga. É tipo assim,
Sabe aquelas casinhas americanas que você entra no estacionamento e aí em cima tá a casa? Sim, Isso tem é uma um motel. escadinha. Não, tem Tipo, eu já uma vi uns casinha. assim, Mas é tipo como se fosse um prédio largo e aí são várias garagens e aí você vai subindo pro Isso, céu. várias casinhas, assim. Tipo, só que, por exemplo, sei lá, eu tô aqui no meu quarto, né? Se eu entrar na garagem errada, eu entrei no quarto errado, sem querer, entendeu? Sim. Porque tem, tipo, sei lá, um número, assim, alguma coisa assim, que diz que você... Tipo, não tem uma separação, assim, sabe? De um quarto pro outro. Entendi. Mas, teoricamente, todo mundo entra no seu número. Não tem uma separação de um quarto pro outro, eu achei preocupante. É uma enfermaria de transar. Não, são casinhas mesmo, assim. Entendi. Tipo, é uma casa, não é mas que tem você... uma porta, uma tranca. Tem, mas mas a porta fica, tipo... Você entra no estacionamento, você fecha o estacionamento e acabou, Sim. entendeu? Você tá ali sozinho com a pessoa... Aí se sobe a escadinha. Quer dizer, nem sempre tem escadinha, mas enfim. Também não sou uma especialista em motéis. Tipo assim, eu não conheço todos os motéis do Brasil, mas geralmente... Dito isso, meu pai tinha uma moto e como não era um ambiente dos mais seguros, né? O motel, onde era o motel, por causa da localidade, era num bairro que era violento na época, o meu pai trancou o pneu da moto pra não dar oportunidade ao diabo agir. E eles ficarem a pé. Enquanto... gente, porque é um mico você voltar a pé do motel depois que você foi de Mas, amiga, de moto, eu acho um pouco também, não? Você sai muito exposto. A não ser que você bota um capacetão que realmente não dê pra ver a sua casa. Um capacetão. Pera, a gente tá falando do motel ou de outra coisa? O que? A gente já entrou na parte do quarto. Não, porque... Mas assim, qual o problema de estar exposto? Qual é o problema de sair a pé? A não ser que você esteja correndo, a não ser que você esteja, sei lá, Beyoncé, que não podem ver você. Caguei! Eu acho que você sai do motel com uma cara... Eu não sei porque eu nunca fui, né? Mas eu acho que quando você sai do coito, você sai com uma cara pro grande público que eu não sei se você quer externalizar aquilo. Eu acabei mas geralmente de ter uma... não tem nenhum... Tipo, não tem lugar perto do motel, sabe? Ai, no meu... Pelo menos no Rio de Janeiro, era assim, um bairro normal. Uma loja de carro, um motel, tipo assim, você sai no meio de todo Não, no interior é na estrada. Ah, tá, não, Aqui em São Paulo também, você fica, tipo, nas avenidas, assim. Não é um negócio assim, nossa... Gente, sexo, né? Tá tudo bem também. Não, sim, é porque você sair a pé, você falou, você que criticou sair a pé. Não critiquei sair a pé. Eu critiquei, tipo, você entrar de moto e sair a pé. Entendeu? Porque aí é mico, porque você entrou de um jeito e tá saindo de outro. Mas acho que vai saber... Isso, é na rua, a pessoa fala, aquele casal ali, eu trouxe eu não foto, sou contra ir de moto a pé, gente. De moto a pé. No motel a pé, porque muita gente fala isso, né? Que é um drama. Eu nunca tive carro. Eu acho pior entrar de Uber. Você ter que falar pro motorista do táxi ou do Uber que você vai entrar no motel é meio complexo, né? Não, mas você não precisa falar, tá o endereço. Até chegar e falar, moça, entra nesse prédio aqui. É aqui. Não é aqui não. Errou, mas eu vou descer aqui e já volto. Espera aí, meia hora. Espera aí. Espera aí. Não, hoje é 15 minutinhos. Você pode me buscar. Tá. Bom, o pai dela tinha uma moto, trancou o pneu da moto, beleza. Enquanto isso, a mãe subiu a escadinha pro quarto. Ó, tem escadinha. Subiu a escadinha pro quarto e no momento que ela abriu a porta, viu uma mulher nua na cama. Então ela fechou imediatamente. Já é um momento de pânico, ela entrou no quarto errado. Bom, conforme ela andou pra trás, ela deu de contra com meu pai e falou que tinha pessoas lá dentro. Só que o pai abriu a porta com tudo e o plot twist não tinha ninguém. Então a mulher era... Ou ela pulou da janela ou ela era uma mulher fictícia. Uma mulher fictícia. Mas conhecida como espírito. Uma mulher fictícia, era um fake no Twitter. Era da Taylor Swift. Era Britney Spears. Como é que era o fake do Britney Spears antigamente? Eu não lembro. Era satânica. A Britney Spears satânica. Tá. O plot é que não tinha ninguém. A mamãe achou que tivesse sido só uma impressão. Gente, como que é só uma impressão? Você literalmente abriu e viu uma mulher nua na cama. Tipo, foi sem querer. Não... E ela tava nua. Sim. Né? Quer dizer, lembrava. Importante. Mas tá, a mãe achou que era uma impressão, um ambiente que a energia não é das melhores, enfim. Eles fizeram Isadorinhas. Não, Isadora. Não, Isadora. Não. Como é que ela sabe todos esses detalhes também, né? Não, eles fizeram Isadorinhas. No meio Isadora, no Isadorinha. Não. Tá, e eles acabaram dando um leve cochilo. Minha mãe sonhou que estava naquele quarto, estava sendo sufocada por um homem, começou a se debater e ficou muito impressionada quando acordou. Conforme os dias iam se passando, ela sonhava a mesma coisa e aquilo começou a deixá-la extremamente perturbada. Meu pai não deu muita importância, porque ele achou que não era nada.
Não deu importância. Ele é um babaca. Ele viu uma mulher na cama, ela viu uma mulher na cama, depois ela tava se debatendo, não é nada demais. Ai, terça-feira, né? Dia assim. Bom, o pai não deu muita importância, achou que não era nada, que ela ficou apenas impressionada. A família do meu pai é espírita e um dos irmãos dele é melhor amigo da minha mãe. E esse meu tio nasceu na comunidade espírita e é um médio de incorporação, com ligação com candomblé e umbanda, diferente do restante da família. Minha mãe contou pro amigo dela, então, que é irmão do pai, e ele chamou ela para uma sessão de mesa branca que ocorre até hoje num pequeno centro espírita. Na ocasião da sessão, uma das médiuns que estava lá, antes de começar, falou que tinha uma moça acompanhando minha mãe. E falou que precisava de ajuda da mamãe, porque ela tinha sido morta num motel pelo homem com quem ela tinha um caso. Essa moça passou seu endereço, onde trabalhava, nome completo e deu um norte para achar o próprio corpo. Gente, pelo amor de Deus, imagina você vai no hotel transar. E aí você virou testemunha. Você virou testemunha de um assassinato. Meu Deus. E depois de fazer Isadorinhas. Com essas informações, a primeira atitude da mamãe foi ir na casa dos pais da moça, né? E falar que trabalhava com ela. E os pais informaram que ela estava desaparecida. Minha mãe tem um amigo de infância que é policial civil. E ela contou tudo pra ele. Ela teve medo de ir diretamente pra polícia e ser questionada de como ela sabia tudo. Bom, ela provou... Eles não iam acreditar, mas... Lógico, ninguém acreditava. E ela ainda podia ser presa, acusada. Você dá umas dicas, a mulher desaparecida aparece. Não, entendi. Entendeu? Mas assim, entendi. Não, entendi. Deus me livre. A gente, infelizmente... Imagina, nenhuma policial vai acreditar numa história dessa. Eu acredito, mas assim... Mas eu acho que a mãe fez bem. Bom, o amigo dela fez com quem... Tipo, fingiu que, sei lá, recebeu uma informação anônima. E foram fazer a busca. Ela conta aqui, tem alguns lugares em Manaus que por algum tempo tinha muita fama de ser local de desova de corpo. E o corpo dessa moça estava encontrado num desses lugares, chamado Tarumã-Açu, que fica distante dos bairros mais populosos da cidade. A moça foi encontrada e tudo se seguiu. A mamãe voltou a ir na sessão espírita para saber se realmente tudo que poderia ser feito por essa moça ela fez, até para que o espírito dela pudesse seguir, né, o caminho de luz. E a moça se fez presente novamente e disse que agora poderia ir em paz, sabendo que os pais puderam lhe dar um enterro digno e principalmente tiveram resposta. Pesado, né? Pesado, mas eu achei bonito, sabe? Tipo, a moça conseguiu, de alguma forma, seguir, sabe? E os pais também, né? Que se ela tava desaparecida, não ia ter informação nenhuma. Ela conta assim, uma vez rolou mais algo sobre isso, não me lembro, mas posso perguntar pra mãe e trazer aqui pra vocês a versão da diva do mundo espiritual. Minha família toda tem muita ligação nesse sentido espiritual, minha avó materna foi médium também, de incorporação. Muito obrigada por ler a história da minha mãe, quero dizer que sou muito, muito, muito fã e são a única motivação da minha segunda pra pegar meu Uber moto e vir trabalhar. Sucesso, Luiz e Caminhos Abertos. Eu amei! Eu amo. Rindo no Uber moto. Se bem que esse foi pesado, né? A gente fez umas palhaçadas, mas esse foi pesado. É que a gente não... Até chegar no momento tenso, né? Ou até então o motel tava de boa. Mas assim, eu acho que eu fico feliz que pelo menos ela seguiu, sabe? Eu achei bonito, assim, tipo, como... Quer dizer, pra mãe deve ter sido bem assustador ali no início, mas aí depois, ela se despediu. Pior que eu acredito nessa história, sabe? Eu acredito também. Eu não fico muito assim, não deve ter sido. Pior que deve ter sido sim, até porque a pessoa do centro espírita tinha todas as informações, todos os dados, inclusive encontrou o corpo. Não, encontrou o corpo, exatamente. E como é que você vai inventar um treco desse? Você tem que ser criativo, né? Parabéns, porque, né? Tipo... Você é autora, não sei, tem gente que cria essas coisas todo dia. É verdade, eu sou falsa também. Então o próximo chama Espírito da Safadeza. Meu Deus, a gente tá bem, sai do motel e vai pra safadeza. Vamos ver. Oi, Mabê, oi, Paulo, vocês estão bem? Meu nome é Simone, tenho 29 anos e sou de São Paulo. Meu caso aconteceu em meados de 2011. Eu estava no ensino médio, fazia parte do grupo de teatro da escola. Íamos apresentar uma releitura de O Alto da Barca do Inferno. Eu amo O Alto da Barca do Inferno. Eu não sou muito familiarizado, mas esse nome já pesou. É uma peça de teatro, tipo... maravilhosa, assim, de verdade. É que eu acho que hoje em dia, eu até li ano passado, mas ele é chato de ler, assim, né? Porque é de 1500 alguma coisa, do Gil Vicente. Mas
você tem vários personagens e tem o próprio demônio e tal falando. Então é muito legal. Sim. É uma das... Eu gosto muito de peça de teatro, assim. Ele é todo em atos, assim. Mas ele, hoje em dia, não sei se dá... Se dá pra ler, sabe? Porque eu acho que a linguagem é meio chatinha. Mas se vocês curtem, gente, atos... Mas não tem um bora filme, ler. alguma coisa, alguma adaptação mais fácil? Tem super. Então. Tanto que essa história deu origem a várias coisas, assim. Porque foi meio que... tipo, foi meio... Ele é Sigil, né? Vicente, ele é considerado, tipo, o pai do teatro português, se não me engano. E aí, muita coisa se veio daí. Entendi. Bom, então a gente estava falando de 2011, ela tá no ensino médio fazendo a releitura do Alto da Barca do Inferno. Um pequeno grupo de alunos foi separado para decidir algumas coisas sobre a peça. Nesse grupo estava eu, mais uma menina, vamos chamá-la de Luzinete, 2 garotos e o professor. Conversa vai, conversa vem, Luzinete começou a tremer e parecia que iria desmaiar a qualquer momento. Quando fomos ajudá-la, Luzinete falou com a voz mais grave que eu ouvi na minha vida. Não encostem em mim. Que ela inventei. Não encostem em mim. Não encosta. Todo mundo se entreolhou assustado. Quando Luzinete levantou e começou a gritar, ainda com a voz grave e demoníaca. E depois começou a falar. Eu vou matar todos vocês, eu vou matar todo mundo. Eu não consigo fazer essa voz. Gente, como assim? Que delícia, amei. Os meninos e o professor tentavam segurá-la, mas em vão. Luzinete andava, soltava as mãos e continuava gritando. Tava incorporando ali. Eu, por muito tempo, fiquei travada, morrendo de medo daquela cena e por instinto de uma criação católica e puro medo comecei a rezar o Pai Nosso, Ave Maria e Santo Anjo. Nem sei o que é Santo Anjo. Eu também não conheço, não. Um em sequência do outro. Lembro que rezei umas 3 sequências quando Luzinete parou, desmaiou e começou a convulsionar. Meu Deus, gente. Primeiro que eu não teria nem ficado ali, ainda mais rezado. Eu já ia sair dali. Eu não sei se... Mas você pensaria que ela tava incorporando um espírito? Que eu ia pensar que ela tá num surto psicótico. Não sei se eu ia pensar em espírito nesse primeiro momento. Eu não sei, assim, tipo, o Vou Matar Vocês é bem pesado, né? Mas eu também, eu não sei, primeiro, eu acho que a gente tem que pensar no rolê físico, sabe? Sim, exato. Do tipo assim, será que ela tá bem? Será que ela tá tendo alguma coisa? Tipo assim, eu com certeza, tipo, procuraria um médico, sabe? Chamaria alguma coisa assim, pra entender. Porque seja um surto, seja alguma coisa que ela esteja tendo, tipo, eu acho que é um negócio de dar remédio, de, sabe, dar um sorinho, de entender mesmo, né, o que tá rolando. Aí ela bota, Luzinete foi levada ao hospital e na semana seguinte não foi ao colégio. E os rumores que se espalhavam era que ela tinha tido uma crise de esquizofrenia, mesmo ela não possuindo histórico da doença. Os rumores, assim, são as pessoas falando que elas querem do cu delas, exatamente. Né? Tipo também... assim, é o Big Brother. Uma pessoa fala uma fala, fala... ela é psicopata. Do nada, já fez um diagnóstico. Você não é diagnosticado. Tipo assim, você Mal não conhece. Pode diagnosticar uma pessoa. Nossa, e demora pra dar diagnóstico. Olha, imagina o diagnóstico de esquizofrenia. A pessoa tem um episódio. Mas o que mais tem é gente que usa esquizofrenia pra qualquer coisa que uma pessoa passa. O esquizofrenia é tipo do Dr. House, o lupus. Uma galera que, assim, tudo é esquizofrenia. Sim. Tipo assim, minha filha, você não é médica. E se você é médico e fala um negócio desse, sem saber também se é um médico bosta, entendeu? Não sai diagnosticando o povo. Isso já tô brigando e tô a favor da Luzinete. E eu vou matar todos vocês. Pois bem, quando Luzinete voltou pra escola, me pediu pra depois da aula ir até a casa dela, pois sua avó queria falar comigo. Fiquei cagada de medo, mas fui. Teve medo da avó. Quando ela tava lá com a voz do demônio falando, vou matar todos vocês, tá de boa. A sua avó vai me dar um Mas esporro. quando a avó... Ai. Chegando lá, a avó dela me explicou que Luzinete foi sim possuída por um espírito, porque ela havia desobedecido às ordens da avó e perdeu a virgindade. Que? Ela havia desobedecido às ordens da avó e perdeu a virgindade, em caps lock, com o namoradinho, e por isso seu corpo estava aberto. Nunca mais aconteceu algo do tipo. Acho que Luzinete parou de transar. E aí depois ela termina. Eu achei, tipo assim, foi uma praga da avó. Ai, gente, eu tô muito mal pela Luzinete. Foi culpa cristã que deu um síncope. Porque assim, primeiro, ela deve ter contado, eles, sei lá, como que descobriram que ela transou e aí pressionaram ela desse jeito. Ai, eu fiquei com dó. Eu, pelo que eu tô entendendo também, eu acho que ela primeiro teve o surto e depois ela contou pra avó.
Mas o ponto é mas pode ter sido por uma culpa, né? a avó já devia martelar isso na cabeça porque dela. essa coisa de gente, corpo aberto, porque transou, isso é absurdo, sabe? Isso é o que se fala pra você assustar o jovem, pro jovem não fazer nada. O jovem não transar. Exato. Mas talvez seja isso. Talvez ela tenha ficado num nível de estresse, de ansiedade tão grande porque ela transou, que ela foi se sentindo culpada. Porque também tem essa outra crendice de que, quando a menina perde a virgindade, as pessoas notam. A mãe nota, a avó nota, o mundo muda. Gente, exato. eu já transei, eu preciso contar. Não, eu vou te falar. A primeira vez que eu transei, no dia seguinte, eu achava de verdade que o mundo ia mudar. E eu fiquei puta. É que não aconteceu nada. O mundo é a mesma bosta. Então, assim... acho que o importante é você esperar o momento certo, o teu momento certo, de conhecer uma pessoa que, seja minimamente... que vai te respeitar e tudo mais, que a primeira vez é complicada. Então, uma pessoa que você confie e tal, que vocês tenham idade suficiente pra lidar com as coisas. Mas, assim... que conversinha idiota, mano, sabe? Eu morri com a sua dica agora, Mabê para meninas, igual aqueles livros da Thalita Rebouças. Ensinando, olha, você tem que amar, tem que gostar, tem que ter confiança. Não precisa amar, não, precisa confiar. Confiar é importante. Que a pessoa é legal, que ela vai te respeitar. E se proteger, hein? Pelo amor de Deus, gravidez na adolescência, vamos tentar evitar o máximo que der. Eu tento evitar até hoje a gravidez na adolescência. Não, mas é isso, eu acho que ela teve... O meu diagnóstico, ela teve um surto. O meu diagnóstico... ela teve um surto de ansiedade. Mas eu acho de verdade que ela sofreu um nível de pressão tão forte que ela teve alguma coisa. Porque é isso, gente, sabe? Tadinha. Mas a Luzinete... Eu amei, que nunca mais aconteceu algo do tipo, acho que Luzinete parou de transar. Eu duvido que Luzinete parou de transar, meu bem. Desde 2011 até agora, Luzinete 13 anos tá já. Bem feliz aí, se divertindo. Eu gostaria que Luzinete entrasse em contato pra dizer se ela realmente foi diagnosticada com alguma doença ou se foi só a culpa cristã mesmo. Diagnosticada com perda de virgindade, muito sexo. Espero que a Luzinete esteja muito feliz hoje. Aí no final ela só fala isso, obrigado por lerem meu caso e obrigado, Mabê, o Modus me salvou na pandemia. Tudo. Um beijo pra você. Bom, agora o próximo caso se chama O Mijo, o Bigode e o Coração. Vamos lá. Oi, Mabê, oi, Paulo. Já começa Tá bem sexual, uma coisa bem... Tá meio temático. Me chamo Luan, tenho 28 anos e sou de Pouso Alegre, sul de Minas, do lado de Itajubá, Mabê. Não sou eu que tô trazendo. Acompanho o modus operandi desde os primórdios e, por tabela, abracei também o caso bizarro quando teve a emancipação. A questão é que, ao longo de todo esse tempo, venho planejando enviar um e-mail com alguns dos meus vários relatos sobrenaturais envolvendo, eu ou os meus familiares. Mas sempre me faltava tempo ou vergonha na cara pra fazer isso. Fui empurrando com a barriga. Mas hoje acordei decidido. Cá estou. O meu relato vai ser 3 em 1, ou quase isso. Porque são 2 extras pra compartilhar, que eu vinha guardando no coração pra compartilhar quando esse momento chegasse. O primeiro é meu monstro de infância, no caso a minha avó. Ela sempre foi uma senhora doce, gentil e muito amável. Mas na minha juventude, um episódio contrastou muito com essas características. Eu tinha por volta de 8 anos e era um capeta. Vivia pegando tesoura para cortar mechas de pelos dos gatos da minha avó. Vamos lá. Até que um dia, cansada disso, ela olhou fundo nos meus olhos e disse: sabia que quem corta pelos de gato, quando morre, o gato vem buscar a alma, leva pro inferno e faz a pessoa mijar pelo cu? Não. Que avós são essas que vocês têm? Se bem que a minha avó... Não, mas a minha avó, ela também me ameaçava de muitas coisas bizarras. Eu tô entendendo que ele não machucava o gato. Que ele cortava os pelos, um pouquinho dos pelos do gato. Mas assim, tá perturbando o gato, né? Já me irritou. Mas aí, eu amei que a avó mandou essa. Ele, Mabê, te juro, cada palavra. Eu fiquei horrorizada. 8 anos, imagina, vai mijar pelo cu. Imagina, o maior medo de alguém com 8 anos é mijar pelo cu. É lógico. Passei semanas sem chegar perto de tesoura e dos gatos. Não é semanas, depois ele voltou. Meses não, semanas. O segundo caso é um sonho que eu tive certa vez com você e a Carol. Eu era convidado de vocês para participar de um episódio do Modus Operandi, onde vocês falariam sobre um serial killer conhecido como Assassino do Bigode. Eu participava todo feliz pela oportunidade por conhecer vocês pessoalmente, muito atento e prestativo,
enquanto vocês relatavam tudo e a história do assassino ia se desenhando. Perto do fim da gravação, vocês me encararam de forma sinistra. E a Carol dizia, pra concluir, gostaríamos de revelar que o assassino do bigode, e você, Mabê, completava, é você, Luan. Pelo amor de Deus. E eu, que nunca machuquei uma mosca, ao invés de contestar, alegar minha inocência, tentar me defender, simplesmente aceitava a acusação de vocês duas como fato. Na minha lógica, é claro que vocês não poderiam estar mentindo, afinal tem o bigode. Doideira. Lembro que eu tentava fugir, mas vocês já tinham contatado as autoridades e o prédio estava cercado. Não sei dizer qual foi o desfecho do sonho, mas sempre me pego lembrando da vez que vocês me armaram essa arapuca e ainda registraram tudo em podcast. Gente... Eu amo, só porque ele tinha bigode, coitado. Só porque ele tinha bigode, o crime. Agora sim, meu caso propriamente dito. Prometo tentar ser breve, porque isso já tá ficando enorme. Eu já tô amando, Luan. A história aconteceu com a minha madrinha, hoje falecida. Pra contextualizar, apesar de ser de família católica, o tema mediunidade sempre esteve muito presente nas nossas reuniões de família enquanto eu crescia. Gente, não tem um brasileiro que não tem alguém na família que é médium. É lógico. Que não tem uma história assim. Isso é do brasileiro. É do brasileiro. Não tem nada a ver com religião. A gente gosta de sentir essa coisa da conexão, né, com outro mundo. Das explicações. Das explicações. Acho que a gente é um povo muito sensitivo, assim. Sim. O motivo, né, da mediunidade surgir e tal, eram vários motivos, mas principalmente porque a minha mãe e a irmã mais velha dela, a madrinha, desde pequena conseguiam ver e falar com gente morta, uma coisa bem semelhante ao filme Sexto Sentido. Acontece que a nossa família foi criada na roça, bem humilde, e a minha madrinha começou a trabalhar cedo para ajudar em casa, já que ela era a filha mais velha. Um dos primeiros serviços foi como empregada numa fazenda aqui da região, que a dona já era idosa e ela precisava de ajuda para fazer as refeições e manter a casa em ordem. Certo dia, enquanto retirava a mesa do almoço, minha madrinha viu uma senhora estranha andando pela casa. De súbito, soube que era uma defunta. Assim... provavelmente, né? Ou uma assaltante ou uma defunta. Ou uma defunta. Os dois não dá pra saber. Assim, foi até a patroa e descreveu a senhora que tinha visto. E descobriu que se tratava de uma antiga empregada que tinha falecido há alguns anos. Alguns dias se passaram e ela continuava vendo a senhora andando pelos cômodos. Então, ela resolveu intervir. Numa ocasião, quando a viu sentada numa das camas sob a janela, perguntou o que ela queria. E a senhora disse que sabia que estava morta, mas que ela estava deprimida, perdida, porque não tinham rezado pela sua alma após o falecimento. Minha madrinha, espírito carente, né? Ela tá lá um tempão. Mas também, podiam ter rezado por ela. Aquela, né? Mas às vezes não tinha mais ninguém, né? Tem isso. Bom, minha madrinha soube que a senhora tinha sido uma católica fervorosa, uma mulher muito apegada à religião, e logo concluiu que ela provavelmente permanecia ali por uma pendência inconsciente criada por ela mesma e alimentada pelas crenças que ela tinha em vida. A alma pediu à minha madrinha que fizesse orações por 7 dias em seu nome, e disse a ela que fosse até o cemitério ao fim do 7º dia. Assim, ela fez. E no cemitério fez uma última reza aos pés do Cruzeiro das Almas. Ao dar meia volta para ir embora, minha madrinha ouviu o som de sinos tocando suas costas e um perfume muito forte de rosas preencheu o ar ao seu redor. Quando se virou, viu uma luz dourada muito forte e muito bonita que dançou ao longo do cruzeiro e subiu até a ponta, assumindo a forma de um grande coração que rodopiou e desapareceu no ar. Gente, é a Disney. Gente, eu achei uma descrição poética dele, Nossa, né? é Disney, sabe? Aqueles... Toda noite na Disney que eles põem, que eles explodem o céu, enfim. Sempre que contava essa história, minha madrinha ressaltava que nunca soube o que aquilo significou, mas que gostava de pensar que tinha de alguma forma ajudado a alma da senhorinha a seguir em frente. Tem outros casos também desse tipo, alguns assustadores, mas vou guardar para o futuro. Hoje sou médium de Umbanda e apesar das vivências do terreiro ajudarem a ter mais compreensão e menos medo, o cu sempre dá uma trancadinha se tratando de um ou outro acontecimento que a gente vive ou ouve por aí. Enfim, obrigada por me ouvir, um beijo e um grande abraço no coração de luz rodopiante de vocês. Eu já recebi uma ligação, sabia? Uma vez quando eu vim para São Paulo, a minha amiga que trabalhava comigo falou, a entidade mandou um recado. Meu Deus! E aí eu fiquei, tenso, assim. E assim, era tudo sobre mim. A entidade falou pra ela, é um amigo seu que trabalhava com você, que saiu da empresa e foi pra São Paulo pra trabalhar em outro lugar. E ela falou, bom, só tem você. Não falou do seu nome, mas é óbvio que é você. E aí, por isso que eu falo que eu acredito nessas coisas. Porque eu fico pensando, super, e na época eu namorava outro menino e ele falou, ele vai encontrar um amor em São Paulo. Eu falei, eita, mas eu tô namorando outra pessoa. E terminei e arrumei outra pessoa. Exato.
A entidade sabia. Eu achei bonito, acho que mais uma vez a gente tá uma historinha de uma pessoa... Eu acredito nessa coisa, tipo, da pessoa seguir, sabe? Às vezes a gente fica preso por uma materialidade, por uma questão. E ela queria ser apenas abençoada, entendeu? Ela tinha uma relação com a religião que era bonita, que era importante pra ela. Pediu lá pra bichinha ficar 7 dias rezando. A bichinha lutou, que é bastante tempo. Mas ela foi lá e foi em paz, eu gostei. Eu às vezes fico me questionando se é necessariamente pela questão da reza... Ou se às vezes, quando você morre e o seu espírito ele ainda tem uma dificuldade de aceitar que acabou. Eu acho que a gente tem que se preparar ao longo da vida pra esse momento, sabe? Do tipo, aquele que já acreditando que tô dando certo, que é assim que acontece. Mas eu acho que você tem que ter esse momento de aceitar que é o fim. Sim. Eu acho que às vezes as pessoas têm essa dificuldade. Eu gosto dessa visão que rola um pouco. Acho que falam no espiritismo. Não sei tanto assim, mas dessa visão de que, às vezes, a gente... Que é evolução, assim, sabe? Que a gente tá evoluindo no sentido de ser um espírito, que esteja pronto, sabe? Eu sinto eu sinto, assim, pelo menos em relação a mim, eu sinto que isso é uma coisa muito crescente na minha vida. Tipo, quando eu era nova, eu sinto que eu tinha bastante medo de morrer. E hoje eu sinto que eu lido muito... bem, assim, cada vez mais, sabe? Eu sinto que é uma coisa que, não me faz mal falar sobre isso. Eu, lógico, muitas vezes brinco, porque a leveza me ajuda a lidar com a minha dor. Eu sou uma pessoa que, no momento mais desesperador da minha vida, eu vou usar do humor. Mas não é de forma sarcástica, porque isso que me ajuda, sabe? É óbvio, é um escape também, mas é um que me ajuda a lidar. Então, eu acho que é um pouco isso mesmo. Acho que a gente tá aí na vida... Que, né? A pessoa que é atropelada do nada. Será que ela deu tempo de descobrir, sabe? Às vezes, quando você tem uma doença terminal, você já tá mais velho, é um outro rolê. Mas não é sempre assim que acontece, né? A gente sabe. Tem gente que tá andando na rua, tropeça, cai e morre. E aí? Eu fiquei tenso agora. Minha ansiedade tá batendo. Por isso... trabalho enquanto eles dormem. Tava tentando lembrar alguma outra coisa de coach. Ande rápido, por isso, viva tudo. Então, por isso viva tudo. Porque hoje é o único momento que você tem pra ser feliz. Paulo, ninguém nunca mais vai ter essa quinta-feira, hoje é terça. Aí depois a Mabê fala, o nosso convidado morreu ao sair do estúdio. Ele não soube aproveitar a vida que ele tinha e por isso ele morreu. A gente tava sentindo. Mas... Eu acho que é importante, às vezes, a gente usar filtro solar, sabe? Do nada. Não, aquele vídeo do Pedro Bial, usa filtro solar. Assim, de vez em quando a gente tem que dar uma coisa, porque senão a gente fica meio patão, assim, vendo a vida acontecer. E às vezes que a gente precisa um pouco acreditar, eu posso fazer uma coisa diferente. Eu que sou muito ansioso, eu tenho muito essa coisa de... Ou eu tô muito rápido, ou eu tô muito devagar. Sim. E aí, Mas assim, esse assunto morte é um assunto que ainda é bem gatilho pra mim. Então, aqueles que tá aqui no caso bizarro pela terceira vez. Então, o que eu faço é... Não penso. Mas é a tua morte ou é a morte geral mesmo? De todos, geral. A minha também, mas é muito aquela coisa... Você tem dificuldade com mudança? Tenho. E eu tenho muito aquele... Eu acho que assim, sempre chega o momento da ligação, né? Que você recebe a ligação de fulano morreu, fulano não sei o que, lá. Então eu não sei muito lidar com essa coisa do... Um belo dia você acorda achando que seu dia vai ser mais um dia. E não é mais um dia, né? Mas é normal, é o processo normal. Acho que, por exemplo, familiares e tal, eu sinto que todo mundo já tá num momento de... Viveu bem. Eu acho que é daí que eu quero... Você morreu. Você quer que seus familiares morram? Não é. Mas é que eu acho que eu sinto essa coisa de tipo... Não, eu acho que ruim é quando você morre sem ter vivido, né? Eu acho que esse é o meu... E tem muita gente que morre sem ter vivido. Muito. E muita gente que acha assim, não, mas agora eu já tô velha. Gente, não. Não. Sabe, Vó assim, sempre tem essa coisa. Hoje é o seu dia mais feliz. Não tô zoando, mas assim... Cara, tem gente que, sei lá, descobre... Tipo, minha mãe aposentou. Ela trabalhou a vida toda. Minha mãe formou em engenharia. Ela trabalhou a vida toda como gerente do Banco do Brasil, né? Ela prestou concurso e tal. Escrevia provas de física e de matemática pra universidade e tal. Então, assim, ou seja, minha mãe é 100% exatas e tal. E nananã, quer dizer, 0%, sei lá, 50% exato. E ela aposentou e, tipo, ela descobriu na máquina de costura um mundo totalmente diferente. Tipo, minha mãe, ela é realmente uma gênia na costura. Ela faz coisas que as pessoas...
tipo, próximas, assim, ficam pedindo pra ela, tipo, ai, me manda um croquis, me manda não sei o quê. Porque minha mãe realmente descobriu uma coisa, e ela descobriu isso depois dos 55 anos. Tipo assim, não tem idade pra você descobrir sabe? O ponto é... Não fica esperando as coisas acontecerem pra ser feliz, gente. O momento de ser feliz... It is right now. Não, o momento de ser feliz também não vou falar assim, sejam felizes, entendeu? Porque tem muitas situações, Mas assim, eu tô falando que às vezes a gente acha, tipo, eu vou ser feliz quando eu mudar. Vou ser feliz quando eu comprar um carro. Vou ser feliz quando não sei o quê. E, mano, talvez se demore muito pra fazer essas coisas. Exato. Dá um jeito de ser feliz antes, senão vai foder pra você. Sim. Acho que essa é a dica. Mas eu acho que também é importante sempre ter esses objetivos em mente. Mesmo os de, assim, de curto, de médio e de longo. Porque às vezes a gente vive muito no longo prazo. A gente tem que ter mais os curtos. Mas é importante a gente ter os curtos. Porque os curtos é o que fazem a gente dar o próximo passo. É tipo, daqui 2 meses, daqui 1 mês, daqui 6 meses. Esses são os mais importantes. Mas também é bom você sempre vislumbrar onde você quer chegar. E numa coisa mais geral. Esse negócio de curto e médio, só depois dos 30, gente. Tá lá, não precisa se preocupar com isso. É só coisa de otário, só coisa da gente que tem que ficar inventando coisa. Exato. Porque já estamos todos frustrados mesmo. Mas vocês que estão aí com uns 20, 19... Aproveita. Tá tudo certo. Paz. E se você é aposentado, melhor ainda. Você tá livre pra ser feliz. Você não precisa carregar o desespero que a gente carrega de ter que viver e... É só achar outra configuração de vida. De outros objetivos. Exato. E aí, de curto e médio também é bom. Fica aí essa dica. Bom, bora pro próximo, que a gente tá aqui dando muitas dicas sobre ser feliz. Ser feliz, Paulo? É difícil, tem que ser, né? Porque tá dando dica aqui da felicidade. Exato. É muito difícil definir, sim, esse negócio de feliz. Eu acho que a gente não é feliz ou triste. Eu acho que a gente tem momentos. São momentos. A felicidade é uma água, você toma água. Durou 30 minutos, passou, daqui a pouco volta de novo. É meio que isso. É super isso. Tá, vou pro próximo. Então, o próximo chama Anjo da Guarda em Estrada Maranhense. Oi, Mabê e Paulo. Esse negócio de Mabê e Paulo é tudo fake da Mabê, né? Que a pessoa fala só Mabê e ela coloca meu nome aqui, só vai ficar fofo. Aqui. Só vai ficar fofo. Primeiro, queria dizer o quanto o caso bizarro mudou meus dias e eu me divirto muito. Meu nome é Carol e eu estava escutando o episódio Caso Bizarro 3, onde você conta do casal que ajudou vocês na estrada, que você duvida que eles existiam. Você lembra disso? Lembro. Tá. E o guia da Chapada dos Veadeiros, que também pareceu ser um guia espiritual. Risos. Sempre penso que não tenho história nenhuma pra contar nos podcasts, mas você me fez lembrar dessa história. Eu estava com minha ex-namorada na Chapada das Mesas, no Maranhão. Íamos da cidade de Carolina para Riachão. No dia anterior, rodamos muito com o carro e nos programamos para ir às cachoeiras do Riachão no dia seguinte. A estrada entre as cidades era bem deserta, com alguns povoados. Não tinha sinal de celular, nem comércios ao redor. O percurso era de mais ou menos 150 quilômetros, não é perto. Estávamos conversando e ouvindo música quando o carro apitou que havia entrado na reserva do combustível. Entrou no negócio sem perceber que o carro estava sem combustível. No mesmo instante, gelei, pois esqueci completamente de abastecer o carro. Normal, você vai fazer uma viagem de 150 km sem internet, sem comércio, sem você não pensar em abastecer o carro. Já tô te dando um esporro. Minha ex começou a se desesperar. Eu sou bem assim. E eu mantendo a calma, pensando em algum plano. Mas não havia nada. Qual plano? Andamos mais alguns poucos quilômetros e avistei um povoado, com um único senhor sentado em frente a uma mercearia, sem absolutamente ninguém ao redor. Ele estava sentado em uma cadeira, mastigando um matinho e meio dormindo. Parei o carro e perguntei onde tinha um posto de gasolina mais próximo. Ele abriu um olho só. Como você abre um olho só? Aqui, ó. E disse que a uns 30 quilômetros ou mais dali. Contei que o carro estava na reserva e que eu precisava fazer alguma coisa para conseguir chegar até o posto de gasolina. Ele disse, está na reserva? Vou arrumar um galão de combustível para você. Foi até o fundo da mercearia e trouxe o galão. Abasteceu o carro, eu insisti e dei um dinheiro a ele. Agradeci como se não houvesse amanhã e entrei no carro. Olhei para minha ex e falei, eu tenho muita sorte. Ela ainda complementou, por isso eu ando com você. Fofa, ainda teve um momento de amor e carinho. É que eu já estaria dando um esporro nessa da sua... Primeiro eu sou assim, primeiro eu resolvo, depois eu xingo. Não, eu xingo primeiro, depois eu resolvo. Até aí tudo bem. Quando eu voltei pra Até aí tudo bem, ótimo. Quando eu voltei pra São Paulo, contei a história pra meu pai, que soltou o seguinte questionamento. Então, será que esse senhor existia mesmo?
Pronto, eu não havia pensado nisso até então, e até hoje conto essa história e coloco na conta da sorte. Mas vai que... É isso, um grande beijo, amo vocês, muito sucesso. Ou seja, pode ser um caso bizarro ou pode não ser. Pode não ser. O caso bizarro da bondade humana. Não, esse do caso que ela falou, né, do meu, inclusive, vão lá ouvir o 3º episódio. Mas, resumindo, furou 2 pneus na estrada. Tipo, era 11 da noite, uma estrada de terra. E não tinha sinal. Eu tive que andar um pouquinho pra conseguir sinal. E liguei pra uma menina que estudava comigo. Mas tava eu e minha mãe no carro. A gente tava voltando de BH. E a gente tava a uns 20 quilômetros da cidade que a gente morava. E, resumindo a história, tava chovendo e tal. E aí parou um carro. E desceu um casal de velhinhos e tal. E o velhinho, trocou o pneu e conseguiu arrumar e resolver. Então, aliás, não eram 2 pneus, não. Era um pneu só. Mas você não sabia trocar o seu próprio pneu? Não. Mas nessa época eu não... Cara, não só não sabia. É que eu acho que hoje em dia eu sei. Mas, tipo, eu não teria força. E é porque, mano, você tem que fazer uma força muito fodida, assim. Eu tinha... Essa época eu tinha 19 anos, eu não ia ter a força com 19 anos. Não, no braço. Mas hoje você tem? Cara, pra trocar um pneu hoje, eu acho que numa situação, tipo assim, um lugar claro, eu consigo trocar um pneu. Agora, numa chuva, no escuro, eu não acho que eu consiga. Sim. Talvez com a ajuda de outra pessoa, né? Mas não consigo. Tanto que eu tava com a minha mãe. Minha mãe é foda, ela faz várias coisas. Mas a gente, tipo, é que tava chovendo muito. Então, realmente, tava 0 condições, assim. A gente não enxergava nada. E ela tinha lanterna e tudo. Mas aí o cara trocou, a gente iluminava pra ele. Foi em 2005 isso. Faz bastante Nossa, tempo. gente, quase 20 anos. Então, tipo assim, era outro momento também, né? Acho que hoje é mais fácil também de você mandar um zap pra alguém, pedir ajuda. Mas se bem que não tinha sinal, você falou? Tinha sinal? Não tinha sinal. Mas eu andei um pouquinho pra frente e consegui o sinal do telefone pra ligar. E pra explicar mais ou menos onde a gente tava, né? Porque não tinha muito... Tipo, como que vai saber? Eu só falava, vem vindo em direção à BR. E, tipo, o carro vai estar parado, sabe? Não tinha como explicar onde a gente tava. Mas foi louco porque, assim, tudo isso demorou 1 hora. Tipo... A gente ali esperando, né? E, tipo, começaram a vir os carros e eu me jogava, assim, na frente. Tipo, balançando o braço, assim, tentando chamar atenção. O que hoje eu não sei se eu faria, porque dá muito medo. Mas, ao mesmo tempo, cara, não tem o que fazer, Mas né? o que você queria que alguém fizesse? Trocasse seu pneu? Ele que desse carona até a cidade pra gente trazer um bombeiro, uma coisa assim. Mas aí você acha que o senhor, o casal eram espíritos? Não, mas é que, tipo assim, eu falei... tipo assim, eu falei, cara... Quais as chances, sabe? Que você é tão fofinho. Eu fiquei pensando, nem sei se eles são de verdade. Ou se eles eram... tipo, eles apenas apareceram ali, tipo assim, gente, tá dando merda. Abre um portal ali, a BR-381, joga e vai consertar o caso da velha. Então eu fiquei falando, assim, que teve uma época que eu fiquei pensando, fofinhos, né? Tipo, pararam pra ajudar. E a mulher não queria ajudar. Então não sei se eram espíritos. Mas o cara quis, o cara foi legal. Eu pedi, por favor, eu tava meio chorando. Enfim, né? Era jovenzita. Mas... Aí aconteceu isso. Agora, esse cara aí, esse homem... pelo que ela fala, que é uma estrada que o próximo posto é a 20 quilômetros, 30 quilômetros. Essa galera geralmente deve ter, né? Esses combustíveis mesmo guardados, assim. Pode ser. Porque provavelmente deve ter sempre alguém que precisa por ali e tal. E aí você não chegou. Exatamente, ou se você precisa ir até um coisa, acabou a gasolina, você faz o quê? Pra mim, o mais bizarro dessa história, o caso bizarro é você ter ido fazer uma viagem sem sinal e sem gasolina. Isso pra mim não, sem sinal não é culpa dela, vai. Não, mas aí se você sabe que você vai pegar uma estrada que potencialmente não tem sinal, porque toda estrada, assim, que você vai pra um interior, não tem muito sinal, né? Mas é que eu acho, depende, assim, mas eu acho desse lugar que ela tá falando, eu acho que é tipo uma coisa de vários quilômetros mesmo, que você... É que hoje se dá pra você baixar mapa offline, né? Tem umas opções. Mas... não, o negócio do... Ela sabe que ela errou. Eu não tive um espírito pra me ajudar. Eu já caí numa furada dessa porque eu caí numa... O sinal também acabou no meu celular. E eu fui assim, não, eu sei voltar. E aí eu fui, e aí de repente acabou o sinal. Eu tava em Natal, numa lagoa. E aí eu tinha que sair da lagoa e chegar de volta na civilização. Porque a lagoa era no meio do nada. E aí... Pera, Natal, cidade Natal? Cidade Natal. Tá. E aí eu falei, não preciso, porque tinha uns meninos que iam de moto e eles iam te guiando. E
Eu falei, não vou pagar R$20 pro menino da moto. Eu vou me virar aqui no mouse, no mapa. E aí, no meio do caminho, o mapa parou de funcionar, porque a internet caiu. E eu fui parar numa estrada de areia de praia. E eu tava com um carro alugado 1.0, que não tem muita pressão. Então eu ia, tipo, de primeira e o carro ia deslizando pela areia. E eu falei, cara, a qualquer momento a gente vai ficar preso aqui. A gente vai atolar. A gente não vai saber desatolar esse carro. E não tem sinal, e não tem luz, não tem casa, não tem nada aqui. Sim. E a gente não sabia como chegar de volta na civilização. Mas eu fui com minhas habilidades de motorista e consegui de primeira, sem deixar o carro atolar em toda a areia, até chegar na civilização de volta. Então, assim, não tive ajuda de ninguém, mas talvez até tenha tido, né? Talvez alguém tenha agido. Você acha que você chegou sozinho? Você que acha? Exato, consegui. Mas foi isso. Bora pro próximo? Vamos. É bem doido aqui. Acabei de ter 4. Então é o Escolta Lupina, tá? Bem doidinho. Oi, Mabel e Paulo, sou a Esté e meu caso bizarro, na verdade, não é meu, mas sim da minha mãe. Tô escrevendo porque acabei de ouvir ele na mesa do café da manhã, após encher o buchinho ontem na véspera de Natal. Não tem coisa mais interior do que contar causa na mesa enquanto se come. A história se passa na década de 80, na cidade que a minha mãe nasceu e mora até hoje. A típica cidadezinha pacata do interior de São Paulo, quase chegando a Minas Gerais. 25 mil habitantes, 2 únicos prédios e uma linha de trem que ainda funciona cortando a cidade. Pois bem, minha mãe, que na época era uma mocinha, tinha ido a um bailinho com uma das suas amigas, escondida do meu avô que já estava apagado. Dançaram, beijaram na boca e lá pela meia-noite decidiram voltar embora a pé para casa, que não era nada longe. Afinal, a cidade é minúscula. O percurso era bem simples. O único problema é que passava por um cemitério, mas não tinha jeito, tinham que ir para casa logo. Lá pela altura do cemitério, elas avistaram um cachorro preto muito grande. Até aí tudo bem. Com medo de tomar uma mordida, desviaram por umas ruazinhas paralelas do trajeto para fugir da fera. Só que a cada ruazinha que elas viravam, o cachorro já estava lá na esquina esperando por elas. Não fazia menção de atacar, apenas ficava parado e imóvel olhando para elas. Depois sumia e aparecia nas próximas esquinas cada vez mais perto. Minha mãe e sua amiga que já estavam apavoradas e jurando que estavam sendo escoltadas por um lobisomem até em casa. Aqui no interior a galera acredita mesmo nisso. Resolveram correr e chegar logo ao final da rua. Correram tanto que puderam. Minha mãe até quebrou a tamanca que estava usando. Olharam para trás, para os lados, e o bicho aparentemente não estava mais lá. Qual não foi a surpresa quando viraram à direita e viram o querido parado esperando por elas na esquina da rua de casa, que era sem saída. Já chorando muito, sem saber se era pior passar pelo lobisomem ou enrolar um pouco e correr o risco do meu avô acordar e elas tomarem uma coça daquelas. Bom, resolveram passar. Fecharam os olhos, se abraçaram e encostaram no muro oposto ao que o bicho tava e foram se arrastando até o final da rua, até chegar na casa. O cachorrão não a seguiu, apenas ficou parado, olhando vidrado, com aquele par de olhos avermelhados. Como as bonitas estavam sem a chave, tiveram que pular o portão, e quando olharam novamente, o bicho não estava mais lá. Ao invés disso, o que ouviram foi um uivo muito alto, que parecia vir do final da ruazinha, quase ao lado da casa. Apavoradas, correram para dentro e acordaram todo mundo. Tomaram o esporro daqueles, mas não apanharam. Eu jamais. Poderia acontecer o que fosse. Eu jamais acordaria todo mundo. Eu também. Minha mãe coloca o mérito da benevolência do meu avô ao fato delas estarem muito pálidas e chorosas com o acontecido. Contaram o que se passou e óbvio que ninguém acreditou nelas e todos foram dormir. Minha mãe e a amiga não pregaram os olhos a noite toda, pois tinham certeza que o bicho, que elas ainda escutavam no quintal rondando a casa, iria entrar e matar todo mundo a qualquer momento. Foram 6 horas de pavor até que amanheceu e conseguiram dormir um pouco. Lá pelas 8 da manhã, o irmão da moça que entregava leite numa carrocinha passou e a levou para casa. Alguns dias se passaram e minha avó pediu para que a minha mãe fosse pagar a costureira que morava na esquina. Chegando lá, a senhora não estava, então minha mãe teve que falar e entregar o dinheiro pro marido. O homem era esquisito, mal encarado e meio manco. Os olhos eram castanhos, mas meio avermelhados. Com pressa de sair dali, minha mãe deu o dinheiro e já virou de costas. O homem, então, que até agora não tinha dado uma palavra, a olhou fixamente e disse: "Você se assustou muito naquela noite?" Minha mãe não respondeu e se mandou para casa com a certeza de que o vizinho da esquina era o lobisomem que acompanhou. Espero que tenham gostado da história da dona Neide, minha mãe. Sempre fiquei cismada com isso, mesmo não acreditando.
Beijos interioranos, Esté. Meu Deus! Será que o senhor... o cachorro era mango também? Porque se o senhor era mango, o cachorro tinha que ser Ela mango falou nada também. do cachorro. Cara, mas eu amei essa história. Ela- Nossa, eu consegui visualizá-la totalmente. Aham. Eu acho que ela daria um puta conto. É sabe? bem história de interior, de muito cachorro história de estranho. interior. É. E tipo aquela coisa do tipo, cara, elas preferiram quase apanhar do pai, assim, elas estavam com muito Exato. medo, sabe? E ainda ouvi o cachorrão lá, tipo, rondando a Jura? casa. E ainda teve plot twist, você ir pagar a costureira e o É. marido dela ter tipo, os olhos da mesma cor que o lobisomem. Olha, Você eu se fui... assustou essa noite? Aquela Na noite? boa, 10 de 10 nessa história. Melhor do que muito livro que já li na minha vida. Eu tinha uma moça que cuidava de mim, que quando eu era criança, Era né? Porque minha mãe... porque minha mãe trabalhava fora, né? Eu sou filho de mãe solteira. E aí ela me contava várias histórias. Ela era da Baixada Fluminense, no Rio. Aham. E aí, tipo, tinham várias histórias. Eu lembro de uma que ela contava que era isso. Que ela foi pegar um negócio embaixo da cama, quando ela era jovem, adolescente, criança, sei lá. E ela achou uma coisa peluda. E aí ela ia passando a mão, era uma coisa peluda muito grande. E ela via assim, porque era, tipo, ela tinha um cachorro. Mas era uma coisa muito maior do que um cachorro que tava embaixo da cama dela. E aí ela ficava com muito medo, mas quando ela olhava embaixo da cama não tinha nada. Nada peludo, inclusive. E aí eu lembro dessa história muito, porque eu ficava com muito... Até hoje eu tenho medo de ir embaixo da cama, assim, em qualquer lugar. Quando você desce da cama, você acha que alguma coisa vai pegar você por baixo? Eu lembro da coisa peluda. E tem uma lenda, né, que é muito boa. Eu amo essa lenda, gente. Já até apareceu aqui no Caso Bizarro, que é uma menina que ela faz carinho no cachorro dela. Tipo, ela põe a mão assim pra baixo, faz carinho no cachorro dela. O cachorro dela, acho que lambe ela, sei lá, alguma coisa assim. E aí, ai meu Deus, como é que... Ela fica fazendo carinho e tal, falando do cachorro. E aí um dia, Depois o cachorro aparece ela pelo quarto. acorda... Não, ela acorda. E aí um tempo depois ela descobre que o cachorro dela tava morto. E aí com o sangue do cachorro no espelho tá escrito tipo assim, eu também sei lamber. Sei lá, uma coisa assim. Não. Eu não lembro como é a história direito. Mas é assim, piada, não é é um história. surto. Eu acredito. Eu acredito, escreveu com Acho sangue, que é né? sobre. Ah. Ai, mas é isso, tipo, é uma história. Eu contei meio mal, porque eu já contei aqui várias vezes, eu esqueci. Mas eu curto essa história. Eu também sei lamber, que ele fala. Não é Mas é exatamente muito assim. safadeza essa história. Já ficou meio safado, né? Eu contei de um jeito safado, mas não é safado, não. É tipo aterrorizante, porque o cachorrinho tá morto. Aham. Mas, gente, eu preciso lembrar essa história. Prometo que eu conto ela direitinho um dia. O lobisomem agora. Vamos embora pro próximo. Bom, próximo. O próximo é... Já tô tenso por causa do... Já tô gatilhado aqui. Que é Eu Previ o Fim do Mundo. Aliás, eu previ o fim do mundo? Uma pergunta. E eu tenho pavor de fim do mundo, né? Já vejo vocês que pra mim é Bom, uma é que o fim maior do mundo gatilho. é uma morte, né? É. Aí eu sou viciada em fim do mundo. Não, eu adoro coisas de fim do mundo, mas é uma coisa que me dá muito gatilho. Eu acho que... Aí toda vez que eu vejo Você negócio de tão guerra, bomba fascinada. atômica, cometa, Sim. terremoto, já acho que vai acontecer tudo isso. Bom, vamos lá. Oi, Mabê e Paulo, tudo bem com vocês? Meu nome é Marina, sou de Fortaleza, Ceará. Amo o podcast, comecei a escutar esse ano e se tornou 100% um hiperfoco. Eu escuto dirigindo, passeando com meu cachorro e às vezes fazendo nada mesmo. Enfim, meu caso se passa no fim de 2022. Eu escrevo isso no fim de 2023, então estou nostálgica. Certa noite eu tive um sonho muito vívido de que o mundo iria acabar. Também já tive esse várias vezes. Não tinha explicação lógica, só ia. Mas no sonho eu era meio negacionista. Pelo amor de Deus, gente, eu não sou assim na vida real. E não acreditava muito nessa história de fim do mundo, não. Apesar de que estava em todos os jornais. Parecia que falavam sobre a virada do século, mas eu pessoalmente não vivi tanto essa febre, pois só tinha 2 aninhos na época. Enfim, voltando pro sonho. Eu me lembro bem dessa época da virada do século. Nossa. Você teve pesadelos, né? com Amiga, isso. eu me lembro até hoje, vividamente, da virada de 99 pra 2000. Porque assim, tecnicamente dizem que a virada do século é de 2000 pra 2001, né? Mas ninguém tava muito ninguém se importava, interessado né? nessa época. O que a galera tava focada era de 99 pra 2000. Também tinha a história do bug do milênio, né? Eu tava na praia e eu me lembro de estar na praia completamente aterrorizado, achando que na virada do ano o mundo ia explodir, ia cair uma bola de fogo do céu, sei lá o que ia acontecer. Enfim, coisas da época dos anos 2000 ali Sim. também. Todo mundo tava chorando e surtando e eu ainda achando que era besteira e que aquilo não ia acontecer. Até que passou no jornal a notícia de que o Papa havia morrido e que isso, de certa forma, era uma confirmação de que o mundo ia acabar. Peraí, eu tô tentando entender. Então ela
Estava sonhando, só que aí ela continuou sonhando do jornal ou isso aconteceu depois que ela acordou? Acho que tudo é sonho. Tudo é sonho, tá. E o Papa não morreu. Morreu, não. O que teve a morte do Papa Paulo II, mas eu não acho que foi no ano de 99 para 2000, não me lembro. Não. Sei lá, também não lembro. Também não lembro. Nesse momento, eu virei totalmente e passei a acreditar e comecei a viver o luto antecipado do fim do mundo. Mas não devo tempo de sofrer muito, porque logo eu acordei. O negócio é que ela vai explicar. O negócio é que uns dias depois saiu a notícia de que o Papa Bento XVI, né, que ela não bota 16 aqui, mas eu me lembro bem. O que veio antes do atual. Tinha morrido. Ele não morreu, o Papa, Bento XVI. Ele só pediu renúncia, não foi? Não, mas ela tá falando de um Papa que morreu, então... Mas o Bento XVI morreu? Mas ela não põe um. Você que decidiu que é... Ela botou aqui. Ela não botou o número. Mas o ela Papa... falou Papa Bento... Vou colocar Papa Bento morreu. Morreu em 2022, pô. Então, não foi nessa... Não, mas é que ela fala que foi em 2022 que ela aconteceu isso, né? O sonho. Fim de 2022. Então foi ele morreu mesmo. Isso mesmo. Então tá. O negócio é que uns dias depois saiu a notícia de que o Papa Bento XVI tinha morrido. Então, assim, previ a morte do Papa. Mas é que só teve o 16 na nossa geração. Eu não entendo muito. Tá certo. Foi João Paulo II, aí foi Bento XVI e agora foi Francisco. Acho que foi nessa hora. Eu não sigo a tour dos papas. Não, eu também não sou católico, mas eu sigo. Bom, então assim, previ a morte do Papa, mas será que o fim do mundo realmente estava atrelado? A gente sabe que 2023 foi um ano bem apocalíptico, então talvez fosse um sinal. Enfim, importante ficarmos atentos, que pode ser que venha aí. Um beijo. Sei que vocês vão ler em 2024, por isso eu venho do passado para desejar um ótimo ano e que vocês lidem bem também com esse fim do mundo que está por vir. Não gosto de pensar sobre esse assunto, por favor. Marina, você veio e você jogou a bomba. Exato. E agora a gente vai ter que lidar com o fim do mundo. Mas se bem que você tá um pouco atrasado, porque você teve esse sonho em 2022, o Papa morreu em 2022. Já estamos 2 anos depois, né, gato? 1 ano e pouco. Você prometeu e não, o hit não veio. Mas se bem que em 2023 muitas coisas bizarras aconteceram, né? Eu lembro que Guerra da Ucrânia começou em 2023, se eu não me engano. Foi 2022. Foi 2022? Foi. Eu sei que o mundo vai acabar a qualquer momento, porque... Não, porque a gente tá destruindo o mundo. Exato. A gente mata as pessoas. Não cuida do planeta. E diz que de 2025 até 2000 e alguma coisa, 49, 99, sei lá, tinha uma questão de que as correntes marinhas iam parar de correr. Elas iam parar e isso ia fazer com que os oceanos ficassem mais quentes. E isso ia fazer com que... A gente esquentasse até morrer. Exato. Nos trópicos, eles falam que nos trópicos iam ficar, principalmente aqui embaixo, no hemisfério sul, ia ter uma faixa que ia ficar, tipo... A temperatura média ia ser, tipo, 60 graus, 50 e poucos graus. Então ia ficar meio impossível viver nesses lugares. O que esses estudiosos falam é que é isso, né? Que a temperatura tá subindo... E que, enquanto a gente não continuar destruindo, enquanto a gente não resolver, e não vai resolver, porque a gente, é tudo criado dentro de um capitalismo, de um sistema que destrói, que não para, que só destrói o planeta. Então, é isso, a gente tá usando todos os recursos do planeta, o planeta tá devolvendo pra gente. A gente acabou de ver uma pandemia, gente, que a gente nem resolveu direito ela, e eu acho assim... Ninguém tá com psicológico agora pra lidar com porra nenhuma. A verdade é essa. A gente vai ter que, infelizmente... vamos... Tipo, sabe tá bom, vamos falando. Vamos vendo. Tipo assim, vamos falando. Então tá bom, vamos falando. Porque o que a gente pode fazer, entendeu? Não tem muito o que a gente poder fazer. E o problema é que não vai acabar de uma hora pra outra. Igual a gente, Pacto Profundo. Vai ser uma coisa de tragédias e coisas, e calor, e não sei o quê, e mar subindo, e pipipi, popopó. Mas eu tenho fé, gente. Eu tenho fé que a gente vai demorar um pouquinho. Tomara. Quero viver mais uns anos, pelo menos. Até uns 60, acho que já tá bom. 4, tá ótimo. Não, 4 não. Mas... Quero viver mais uns 25, pelo menos. Mais uns 25. Não, mas falando sério, eu acredito muito que a gente vai conseguir demorar um pouco mais. Mas fugir totalmente não. Fugir não tem como. Porque, inclusive, todo mundo vai morrer, né? Tem gente que não vai nem dar tempo do mundo acabar. Mas tamo aí. Vamos tentar ficar até ele acabar e tá tudo certo. E é com essa grande animação que a gente vai encerrar o episódio hoje. Essa crise de ansiedade que a gente gerou. Exato. Eu esqueci de falar pra você, mas já vai ser aqui... Porque tudo aqui é ao vivo, entendeu?
que é um novo quadro que é o Dicas Bizarras. E aqui você vai recomendar algo que assistiu, leu. Pode ser filme, série, peça de teatro, HQ, jogo. Fique à vontade. Então, você quer dar uma pensada aí? Bom, eu sou do livro, né? Então eu já posso fazer um jabá aqui já automaticamente, né? Que eu trabalho com literatura. E eu sou uma negação pra muitas coisas que não sejam livro, né? Que livro acaba sendo o meu foco maior, todo o meu tempo é pra leitura. Eu acabei de ler um livro que eu acho que até se conecta com toda a temática do Caso Bizarro hoje. E é um livro super antigo, então talvez muita gente já tenha lido. Chama A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Já leu esse livro? Não. É um livro nacional de 2014. A Socorro escreveu esse livro através de uma oficina que ela fez com o Gabriel Garcia Marques. Então ele é um livro de realismo mágico também, mas que ele se passa numa região do Nordeste do Brasil, no interior também. E aí ele conta a história de um menino que perde a mãe, e aí a mãe deixa umas indicações pra ele, do tipo, vai atrás do seu pai, da sua avó e tal. E aí ele vai andando até uma outra cidade, e ele chega lá e ele encontra a cabeça do Santo Antônio abandonada. E ele vai morar dentro dessa cabeça, porque é o único lugar que ele tem pra morar. A avó dele não recebe ele bem e tal. E ele vai morar embaixo dessa cabeça, só que ele tá embaixo da cabeça e ele começa a ouvir as orações das mulheres da cidade para Santo Antônio. De pedindo casamento e tal. E aí ele começa a meio que ser visto como um mensageiro de Santo Antônio na cidade. E aí, enfim, várias coisas vão acontecendo. Ele vai se comunicar com as pessoas, ele vai virar uma celebridade local, E aí é que é legal, porque você nunca sabe o que é bem verdade e o que não é. A cidade é muito abandonada, então, tipo, as casas têm pessoas mortas dentro, que foram, tipo assim... senhores que morreram na casa, não tinha ninguém família pra reclamar o corpo, a pessoa ficou morta lá dentro da casa. Então, enfim, é uma cidade, é história de cidadezinha do interior, que é uma coisa que eu amo. Tem muito de cultura, especialmente dessa parte mais do Nordeste, principalmente essa coisa meio que das crenças, né, que a gente falou muito daqui, que o interior é muito mais, eu sinto que esses assuntos são mais vívidos, as coisas, né, são mais discutidas. E é aquilo, você nunca sabe bem se é verdade, se não é, se é mentira, se não é, se ele tá passando por um problema ou não. Realismo mágico, né, no geral. Então, nossa, que livrão, 200 páginas, esse livro super rápido. E vai virar filme, se eu não me engano, ou série, teve os direitos comprados recentemente, aí vão, enfim, tá na produção. Então ficou a dica, A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli, incrível, maravilhosa. Ai, tudo. Eu quero... Fiquei interessada pra ler. Eu vou falar também de um livro, que ele é um livro e um filme. A gente sou muito ruim com as coisas, mas eu vou tentar... vou tentar lembrar aqui. Mas eu tô primeiro só tentando achar o nome do filme. Não, o livro eu sei, que é Cordilheira, do Daniel Galera. Ih, eu já li esse livro. Já leu? Você não gostou? Não. Nossa, eu amei. Ai. Porque ele tem essa temática que fala sobre escritores, né? De uma forma geral. Eu conto a história de uma escritora brasileira que encontra ela é fã de um escritor meio barra coach de escrita, que ele é argentino. Então, eles se conhecem e aí é meio que um retiro para escritores. Esse é um tema que me interessa bastante, assim. E eu primeiro assisti o filme. O filme é com a Débora Falabella. E chama Bem-vinda Violeta. É lindíssimo. E basicamente é isso, esse coach. Só que assim, você vai entendendo depois que é um livro sobre... E um filme também, uma história sobre superar os seus próprios limites. Sobre dar aquele branco, sobre o que precisa pra você escrever uma história. Então, eu gostei bastante, assim. Eu gosto mais do filme, porque a Débora Falabella, assim, ela contracena também com um argentino que eu não conhecia, mas que eu descobri, o Ricardo Darín, que ele é muito famoso, ele é muito... apaixonante, assim. E o personagem dele é muito foda. E eu gosto mais do filme do que do livro. Geralmente, a gente gosta mais do livro do que mais de filme do que do livro. Aliás... Geralmente é o contrário, a gente gosta mais do livro e tal. Mas, cara, a Débora, ela tá um monstro nesse filme. E o cenário é muito bonito, porque é na Cordilheira dos Andes. Então, você vê o tempo todo aquele cenário muito bonito, aquela neve, aquele... Sabe, tipo, é uma fotografia muito bonita, assim. E extremamente psicológico, assim. Que é uma parada que... a pressão de escrever, a pressão de entregar uma história, ela é muito forte.
Stephen King fez 308 livros sobre isso, né? Tipo, eu acho que... Mas é o tipo de história que eu... apesar que a melhor história sobre isso, gente... A melhor história sobre isso é do Chuck Palahniuk. Você já leu Agora eu... Mas eu esqueci o nome do livro. Eu não li, porque eu só li Clube da Luta dele. Ah, tá. Ele é o meu autor favorito. Eu sou apaixonada pelo Chuck Palahniuk. E ele é desesperador. E ele escreveu um livro que é um retiro de escritores. Mas assim, é um filme de terror. É muito pesado. E é muito creepy e tal. Pra mim, ele, tipo, ele pegou, assim, tudo que o Stephen King já fez, assim. E ele, tipo, destruiu pra ser um negócio mais pesado. Porque ele vai por esse lado, assim. Ele é mais visceral. Adoro. Ele é mais violento mesmo. Vai, tipo, no mais degradante do ser humano. Adoro. Clube da Luta não é nem de longe o melhor livro dele. Eu recomendo, começando no Sufoco, inclusive. Sou muito fascinada por Chuck Palahniuk. Eu conheci ele autografou um livro meu. Fiquei super emocionada. Eu contei pra ele que eu era escritora e tal. Ele autografou, tipo, de um escritor pra outro. Legal. Foi muito querido, assim. E eu sou apaixonada por ele. Então, eu gosto muito. E ele tem esse livro, que, se não me engano, é Monstros Invisíveis. Se eu não estou falando bosta, gente. Mas se não, é só procurar Chuck Palahniuk. CHUCK. Palahniuk é PALANUK. E pesquisa, tipo, história, retiro dos escritores, que vocês vão achar o nome do livro. Eu poderia ter feito isso agora, eu poderia, mas não fiz. E aí vocês podem achar. Eu recomendo horrores esse livro, mas não começaria por ele, porque é um dos melhores. Acho que a gente pode... Apesar que o nosso foco também é perfeito. Mas enfim, eu não posso falar do Chuck porque eu sou... eu não posso falar dele porque eu sou apaixonada. Mas é isso, essas foram as dicas. Conta onde que as pessoas podem te encontrar, faz teu jabá aí. Eu sou Livraria em Casa, em todas as redes. Só no TikTok eu sou Paulo Hatz, que é meu nome. E aí, eu tô no YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Telegram. Tô em todos os lugares que você pode imaginar, na sua casa, na sua geladeira. Tô aí em todos os lugares falando sobre livros, mas a gente de vez em quando fala umas outras coisinhas também, televisão, cinema e tal. Mas 90% do tempo é livro. É isso, gente. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, foi tudo. Eu amo. Até a próxima. Exato, até a próxima, por favor. É isso, gente. Um beijo. Tchau. Beijo. Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.